Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Hoje com um cenário diferente, como vocês podem ver aqui ao fundo. A gente está na FBV, que é a Feira Brasileira do Varejo. E hoje também com a presença de Cris Borba, que vai contar um pouco de algumas questões bem interessantes que a gente já estava aqui falando, né, Cris? Então, muito legal, obrigado legal aí por ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu que agradeço, Fábio. Boa tarde. É uma honra estar aqui, batendo esse papo contigo e espero que a gente possa levar um pouquinho de informação aí, dividir um pouquinho da nossa história com a galera, com a audiência. Com certeza a gente vai, porque vocês sabem, né, por mais que a gente esteja aqui na feira, a gente vai continuar falando de empreendedorismo e sempre como a gente pode trazer mais ensinamento para o pessoal que está nos assistindo. Com certeza. E aí, de cara, tem uma coisa que tu traz no teu cartão de visita, cara, que não é comum a gente ver. Gerador de riqueza. O pessoal geralmente coloca o nome e o cargo, né? É isso aí. Mas eu sei que nenhuma empresa tem o cargo de gerador de riqueza, pelo menos não tão explicitamente. Conta aí pra gente, Cris, o que é esse gerador de riqueza? Então, no primeiro momento, quando as pessoas pegam o cartão, elas linkam imediatamente isso ao dinheiro, né? A riqueza, bens, né? E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Uma das grandes lições que eu tenho de vida é que o maior patrimônio que a gente tem são as coisas que o dinheiro não compra, né? Que a morte não leva. E no meu caso, profissionalmente, pessoalmente falando, são as pessoas, né? Nossa rede de relacionamento, nossa rede de networking. Eu acho que tudo é sobre pessoas, eu acho que o mundo é de quem se relaciona. Então, gerar riqueza nada mais é do que fazer amizade. E esse é o nosso propósito, é o meu propósito, é o propósito da Borba Representações, né? A gente acorda e sai de casa todos os dias para fazer amizades. E o negócio é sempre uma consequência desses relacionamentos que a gente constrói, né? Que então, legal ver. Muito legal. Não, é interessante ver porque é difícil a gente conversar com pessoas, né? Entrando com um nível de profundidade mais para esse lado. Pelo menos de forma tão explícita, né? Sim. Colocando no cartão de visita, então me chama a atenção. Agora, da onde vem isso, né? Porque eu imagino que tu já teve outros cartões de visitas em outros momentos que tava lá o cargo, né? O que tu fazia. Como é que dá essa virada de chave? Como é que foi essa construção? Sabe que um dos meus maiores mestres de vendas foi um dos primeiros diretores comerciais que eu tive, o senhor Silvio Bortoluzzi, é o meu maior mestre de vendas. E uma frase que veio dele que norteou a minha trajetória até aqui foi, ele olhou no meu olho e falou assim: filho, o mundo não é de quem trabalha, o mundo é de quem se relaciona. E a partir daí vem a construção dessa ideia de que o meu maior patrimônio são as pessoas e até que veio o insight do gerar riqueza, né? E a gente faz isso hoje através do material de construção, né? Mas fazer diferença na vida das pessoas é o nosso propósito, né? Sim. Seja através do material de construção, ou seja através de algum outro negócio, né? A gente acorda, como eu disse, e sai todos os dias para fazer diferença, para agregar na vida das pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Porque, me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu te escutando, eu fico pensando assim, bom, alguém que está focado na venda, né, de material de construção, talvez vai estar ali brigando por centavos com concorrente, coisas nesse sentido, e o que tu está olhando é para aquilo que ninguém está vendo, né? Que é criar relação, que às vezes até o produto é mais caro do que o concorrente, mas eu vou comprar do Cris. É nessa linha que tu está trazendo aí. Com toda certeza. A gente trabalha hoje em segmentos diversos dentro do material de construção. E eu vou pegar um exemplo do aço, né? Que aço é uma commodity, né? O meu, do Fábio, do Arthur, todo aço é aço, não muda, né? E se a gente não tiver o relacionamento, dificilmente a gente vai fechar os negócios, porque a gente precisa ter a preferência do cliente, né? Tu precisa que o cliente te ligue e te diga, ó, eu consegui, portanto, tu consegue fazer, aí a gente vai brigar. Então, assim, relacionamento realmente é muito importante. E de fato, é cultura isso na Borba, né? O relacionamento estar à frente do negócio, né? Estar acima do negócio. Eu sempre digo para os meus clientes, entre fazer negócio com ele e ser amigo dele, eu prefiro ser amigo dele. Se o negócio for me custar amizade, eu abro mão do negócio, sabe? Olha só. Esse é o nosso lema lá na Borba, né? E aí eu imagino, né, que isso é uma questão, como tu comentaste, que tu traz para tua equipe. Agora, como tu consegue, porque a gente precisa resultado a curto prazo também. Sim. E muitas vezes criar relacionamento é algo que precisa de confiança, tempo, né? Uma série de trocas, conversa, para também não ficar aquela coisa de, pô, o cara só me liga para vender. E às vezes a consequência de uma venda, de uma relação, ela vai levar meses.
Sem sombra de dúvida. Como é que gira isso entre, pô, eu preciso do resultado a curto prazo, das pessoas que tenham que trazer, mas também respeitando essa cultura de relacionamento, sabendo que pode levar mais tempo? Bom, eu acho que isso vem lá do começo da nossa trajetória, né? São 17 anos como representante comercial, mas já são quase 25 anos vendendo material de construção. Então é muito tempo. Então, eu acho que eu sempre trabalhei, estudei, me dediquei muito para me tornar também autoridade naquilo que eu faço. Legal. Né? E eu acho que é isso que passa a confiança para o cliente, que dá a credibilidade para a gente, porque a gente vive um momento que o mercado é extremamente desafiador, mas sempre vai vender. O mercado não para, ele pode diminuir, mas ele não para. É só a gente olhar para nós, a gente vai estar sempre comprando, Exatamente. Alguém vai estar vendendo. Exatamente. Então sempre que eu tiver algo para vender, vai ter alguém para comprar. Eu preciso identificar isso, é óbvio que eu preciso visitar mais, eu preciso prospectar mais, eu preciso estar cada vez mais próximo do meu cliente, porque o meu concorrente, se eu não tiver, vai estar. Então a gente precisa mapear bem, ser o mais estratégico possível no dia a dia, para que a gente consiga atender os resultados. No meu caso, trabalho para 6 empresas do material de construção e é extremamente desafiador tu servir a 6 senhores. São 6 metas, são 6 objetivos para entregar. Então, se a gente não tiver um planejamento e uma entrega, um comprometimento muito alto, é muito difícil. E a cobrança vem. Com certeza, né? Tem que entregar resultado também, né? E até esses dias é interessante porque eu estava conversando com uma pessoa e eu falava da diferença, às vezes, do perfil, né? Da venda, das pessoas que tu vai contratar. Porque daqui a pouco alguém de muito relacionamento... Vou pegar um exemplo aqui, que eu usei lá na época. Mas colocar para vender no shopping, na loja de roupa, pro Natal... não é muito tempo do relacionamento. O cara que tem que vender, a pessoa tem que vender a curto prazo. Sim. Porque senão ele vai sair dali, vai comprar no lado e nunca mais volta. Sim. Então tem muito esse olhar pro perfil que tu tá contratando, da pessoa que tu busca. Imagina alguém com a tua história, né? Com o que tu tá trazendo, botar na loja, talvez não vai vender nada. Nesse caso, né, o que eu trabalho muito com a minha equipe é o envolvimento com o cliente, né? A gente faz negócios B2B, mas se a gente fizesse um negócio B2C, talvez o que falta hoje para muitos vendedores que atuam no varejo seja isso, seja um envolvimento com o cliente, seja uma interação, seja ter essa vontade de fazer diferença, de realmente ajudá-lo a comprar mais do que vender. Sabe? Solucionar o problema. Porque venda é isso, é ajudar a pessoa a comprar, sabe? Porque é muito gratificante quando tu faz um atendimento e tu sabe que faz um bom negócio. A gente não faz mau negócio, eu brinco, negócio lá é só de ganha-ganha. Senão a gente não faz. Né? Então, assim... Não vai ser a longo prazo, né? Vai acabar talvez uma venda, ele vai sair mal e nunca mais compra. E se não tiver, mais do que nunca, né? A gente está em 2025, se não tiver o envolvimento, se os vendedores não entenderem que eles precisam interagir com os clientes e criar esse laço, aí a inteligência artificial vai atropelar mesmo. Né? Tem mais essa ainda, né? Aí vem a tecnologia e atropela mesmo, entendeu? Então, assim, o atendimento precisa ser humanizado. Mais do que nunca tem que ser humanizado, tem que ter envolvimento para que as coisas aconteçam. E qual é a tua estratégia? Divide aí com o pessoal que está assistindo aqui, né? O que é esse relacionamento? Quais são os pilares importantes que para ti tu não abre mão? Tu tem algum método, alguma estratégia, ferramentas? O que tu utiliza para isso? Eu acho que transparência, verdade sempre, muita humildade, reconhecer quando a gente não está num bom momento, ou não tem a melhor condição, jogar limpo com o cliente. E aconteceu, e eu falar para o meu cliente, cara, hoje a condição que eu tenho, infelizmente, é essa, eu preciso que tu me ajude ali na frente, Então, assim, eu sempre fui muito transparente nas minhas relações comerciais, eu acho que isso sempre me ajudou muito. Eu brinco às vezes que eu sou sincericida, porque às vezes eu falo algo que até é contra mim. Sim. Mas isso me trouxe até aqui, né? Esse jeito de conduzir me trouxe até aqui. Então, eu acho que basicamente é isso, muita confiança, né? De ambas as partes, da gente no cliente, do cliente com a gente também. E aquela máxima, né? Tu não precisa prometer nada, mas a partir do momento que tu promete... Tem que entregar. Tem que entregar. Eu até falo muito com o pessoal que trabalha comigo, a gente trabalha com recrutamento e seleção, então as empresas nos contratam para a gente buscar os profissionais. E às vezes a empresa
dá um perfil que eles estão buscando e às vezes a gente vai no mercado e não encontra exatamente como eles querem, do jeito que eles querem. E aí é o que eu falo pro pessoal que trabalha comigo. Liga pro cliente e diz que tu não tem nada para dizer. Tipo assim, tá, mas eu vou dizer para ele que não tenho nenhum candidato ainda para apresentar? Sim. Porque isso é dar retorno. Isso é lembrar que tu tá lembrando dele, que tu tá trabalhando, que tu tá tentando. Já propõe alguma ideia, uma conversa, algo para ajustar. Porque o pessoal, mas aí ele vai reclamar que eu não tenho nada. É melhor tu ligar antes e dizer que tu não tem nada do que ele te ligar e tu dizer que tu não tem nada. Né? Não faz toda a diferença isso? Com certeza, com certeza. E eu vou trazer isso para dentro da empresa. Daí vou usar um exemplo, tipo, sempre digo para os meus vendedores, eu digo, gente, quando der algum problema, tragam imediatamente para mim. Eu não quero ficar sabendo pelo cliente, sabe? Porque aí passa uma imagem de desorganização, sabe? Então assim, deu problema. Tudo tem solução. Daqui a pouco até tu já liga pro cliente antes, sabendo. Sem sombra de dúvida. Fica muito mais fácil, né, da gente contornar, né? Então, é isso aí. Que bacana. Não, e legal ver essa história, por isso que eu falei, tem coisa diferente aí, vamos explorar, ver da onde vem isso. E tu sabe da onde pode ter vindo? Porque imagino que não seja algo que te trouxeram, assim, de casa, alguma coisa assim. É bem fácil responder essa pergunta, né? Eu já sou a terceira geração da minha família no material de construção. Tá bem. Esse ano, em outubro, completa 50 anos que meu avô iniciou no material de construção. Caramba! Ele passou esse amor pelo material de construção pro meu pai e o meu pai passou para nós, né? Hoje eu, minha irmã e meu irmão mais novo, os três estamos no segmento. De todos os primos, nós somos os únicos da terceira geração que estão no negócio. E eu fui aquele cara que fui criado dentro da loja de material de construção, dormia ali embaixo do balcão. Então, já respira eu respiro isso, né? Tá no meu sangue o material de construção. Eu sou completamente apaixonado por vender, né? A venda me encanta, né? Eu adoro falar de venda e gostaria muito que tivessem escolas de venda, porque ninguém se prepara para ser vendedor, né, cara? Todo mundo vira vendedor, né? Não, é isso. E eu até puxo um gancho de várias pessoas que eu já conversei que tem medo de vender. Só que eu olho, e eu pela minha experiência, que eu também sou da área do relacionamento, e digo, cara, mas essa pessoa vai vender porque ela tem conteúdo, ela sabe o que está falando, ela conhece do produto, sabe como funciona, basta se relacionar. Como é que tu lida, né, nessa questão? Como é que é para ti essa parte da venda? Porque, até dando alguma dica para o pessoal que está assistindo, que tem medo de vender, como se comportar, o que é a venda, né? E aí, óbvio, eu já trago aqui um pouco da questão do relacionamento, mas como é que tu também desmistifica um pouco isso da parte da venda? Bom, eu falo para minha filha, ela tem 11 anos, eu digo para ela desde que ela tinha 6 ou 7 anos o seguinte: a repetição é a mãe das habilidades. Repetição é prática, ninguém nasce sabendo. Sim. Eu sou bastante ativo na minha rede social, gravo muito, as pessoas falam, tu tem muita facilidade para gravar. Agora, mas quando eu comecei não era assim, sabe? Quando eu ligava a câmera e se enxergava na câmera, travava também, sim, sabe? Então, assim, precisa praticar. E as pessoas precisam entender que tudo, absolutamente tudo é venda. A diferença de um médico que cobra R$500 uma consulta para um médico que cobra R$100 é a forma como ele se vende. Claro. Às vezes eles se formaram na mesma universidade, têm o mesmo currículo, mas um se vende melhor que o outro e consegue cobrar muito mais por verdade. isso. Então tudo é venda. Quando eu dou treinamentos em lojas e eu pego o pessoal que trabalha no pátio, o motorista de caminhão, o ajudante de caminhão, e eu começo sempre, faço a primeira pergunta: quem aqui é vendedor? Aí só o pessoal do balcão levanta a mão. Quando chega no final da palestra, eu pergunto: quem aqui é vendedor? Se todo mundo não levantar a mão, aí eu não deu certo o que eu tô fazendo lá, entendeu? Boa. Não, mas eu sempre trago também, né, pessoal quando fala, eu não sei, mas eu não sei fazer. Gente, tu sabia caminhar? Não, tu aprendeu. Hoje tu faz sem pensar. Vamos avançar, tu sabia dirigir? Não. Quem tirou carteira? Complexo, né? E é complexo, né? Mas antes tu sentava no carro, primeiro já ficava nervoso de pensar na ideia. Aí sentava, aí tinha que pensar o que ia fazer. Aí tentava, errava. Viu que não ia. Tá, beleza, aí tirou carteira. Cara, hoje tu entra e faz, não pensa. Então eu falo muito pro pessoal que trabalha comigo, com quem eu me relaciono, em palestras também. Cara, tá, mas eu nunca vendi. Não, tu já vendeu muito. Tu só não quer falar da palavra e tal.
Agora, se tu quer praticar e fazer, tenta, vai, né? Pratica. E o melhor treinamento é a prática. Lá no escritório, periodicamente, eu chamo os meus vendedores e falo, senta na minha frente e me vende. Eles travam. Ah, mas como assim? Não, senta e me vende. Imagina que eu sou o teu cliente e vamos lá. E faço questionamento. E sempre a gente sai com evolução. Sim. Sempre a gente sai com evolução. A gente sempre tem algo para melhorar, né? Claro. Até porque eu acho que quando dá o frio na barriga, é porque tu tá diante de uma situação importante de crescimento, né? Tem uma frase, para mim, o maior treinador de vendas do Brasil chama Thiago Concer. E ele fala uma frase, cara, que eu acho fenomenal. Ele fala, venda não é um dom. Venda é uma ciência. Tem que estudar. Eu sempre tive facilidade de fazer amizade, eu sempre tive facilidade de me comunicar, sempre fui um cara, sim... Que é importante para quem vende também, né? Muito, mas daí, a tu ser um bom vendedor, tem uma distância muito grande. Porque se tu só te relaciona, bate papo, mas não fecha negócio... Não fecha, porque o maior desafio da grande maioria dos vendedores chama-se fechamento. Sim. A hora de dar o checkmate. E isso é treino, isso é preparação, é estudo, é técnica. Sabe? Então... Sabe que eu vivo muito e eu sou muito dessa tua mesma política, né? De relacionamento. Eu gosto, faço, né? Tem gente que não gosta, ok? Mas eu faço com o maior prazer, assim. Eu gosto de estar nos ambientes para me relacionar, para fazer... E o que eu acabo fazendo muito... Assim, eu não vou com o propósito de vender, mas eu vou com o propósito de me relacionar. Se ali surge alguém interessado, alguma coisa, porque aí eu falo... Converso, bate papo, me pergunta o que eu faço, ok. E consequentemente vem a venda, né? Mas e aí eu acho por isso que eu falo também da questão do relacionamento, da venda a curto prazo que eu falei antes do shopping. Mas o pessoal quer chegar e sair vendendo. Não, tudo bem, eu sou o Fábio, faço recrutamento de seleção. Ah, todo mundo tá precisando, e aí, será que tá precisando de contratar gente e tal? Cara, tu perdeu, tu é o mala, tu é chato, né? Eu acho que também é um pouco essa diferença, e como todas as profissões. Tem gente boa e ruim, né? Nossa. Na venda também vai ter. Com certeza. A gente agradece muito por isso, né? Sim. E mais do que assim, bom e ruim, é descomprometidos, né? Como a gente tem visto, como falta, né? E aí eu vou trazer a gente estava comentando antes aqui sobre o Dado Schneider. O Dado fala uma coisa na palestra dele, eu gosto muito. Grande palestrante. Ele é fenômeno, sou muito fã do professor. E ele fala o seguinte, ele fala, cara, as pessoas estão exigindo alta performance. Se tiver performance, já agradece. Tá difícil, entendeu? Tá difícil. E é isso, é o momento que a gente está vivendo, né? Então, é desafiador. As gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho com uma outra mentalidade, né? Uma postura totalmente tá percebendo diferente. Isso? Muito. Para contratar, tu tá tendo dificuldade, por exemplo. Eu e toda a minha rede de clientes, né? Eles têm vontade, às vezes, de expandir o negócio deles, abrir filiais, aumentar a loja, e não vão pela dificuldade de mão de obra, cara. Isso é um problema e é real. E aí eu vou trazer um outro ponto. Eu sou diretor de CDL lá de Canoas, e lá a gente senta na mesa com todos os segmentos, em todos os negócios. Tá todo mundo igual. A mão de obra é um grande problema. Falo, no meu negócio, que é recrutar pessoas, eu encontro a dificuldade de encontrar elas. Tá realmente muito desafiador. É verdade. Mas são... conflitos, talvez, de gerações, oportunidades também que aparecem, né? Porque se tem dificuldade de encontrar, alguém que vai estar aí vai se destacar fazendo, às vezes, até o mínimo. Muita gente, 50 a mais, 60 a mais, voltando para o mercado, né? E assim, voltando bem, assim, com boas remunerações. Então, cara, eu brinco, nós vendedores, nós somos camaleões, né? A gente tem que se adaptar a cada circunstância, né? Então, todo ano, todo mês é um desafio novo. E a gente vai seguindo. Maravilha. Que dica tu daria aí pra gente fechar, pra quem quer ser vendedor, né? Pra começar? Cara, quem quer ser vendedor tem que ter muita vontade de vencer, cara. Porque é um negócio pra louco, é um negócio de maluco. Porque tu sai de casa todos os dias sem saber o que tu vai encontrar. Sem Muitos saber nãos que tu vai levar. Exatamente, como vai estar o humor da pessoa que vai estar do outro lado da mesa. Então, assim, tu tem que ter muita vontade. E de verdade, assim, tem que ser feliz vendendo. Eu acho que não só vendendo. Eu acho que independente do que a pessoa fizer, tem que ser feliz. Acordar e sair para trabalhar não pode ser um marketing, tem que ser divertido. Não pode começar a segunda pensando na sexta. Perfeito. Sabe? Então tem que ter esse amor, essa paixão. E se não estiver feliz onde está, troca. Vai. Tem muita oportunidade. Porque, para finalizar, existem dois tipos de pessoas no mundo, né? As que vivem e as que sobrevivem.
E aí, qual delas É verdade. que tu é, sabe? Eu sempre pergunto isso pros meus pra quem eu treino. Cara, qual delas tu é? Sabe? Faz algo que te dá prazer, cara. E às vezes tu tá num lugar que não tá né? sendo feliz, muda. Talvez tu Muda. encontre em outro lugar, né? Muda. Todo mundo, a gente merece ser feliz. Eu acho que é isso. Coisa boa. E pessoas felizes entregam mais resultado, né? Muito mais. Tu só vai ser tua melhor versão se tu estiver feliz. Maravilhoso, maravilhoso. Cris, Fechou? obrigado, cara, por Cara, ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Baita papo. Obrigado por Verdade. ter trazido pro pessoal um pouco mais dessa tua cultura, que não é fácil de ver por aí. Obrigado. Né? Então, por isso que a gente quis conversar, entender um pouco mais. Tenho certeza que o pessoal em casa gostou do que assistiu. Então, obrigado. Eu que Boa agradeço. feira pra ti. Obrigado. Bons negócios, que Muito tu possa obrigado. vender muito mais por aqui. Muito obrigado, É, muito eu obrigado. tenho É uma honra certeza que sentar vai. nessa mesa aqui e bater esse papo contigo. Obrigado. Tamo Pessoal, junto. obrigado por terem assistido, ficado aqui com a gente. Vocês podem assistir também, vocês já sabem, né? No Jovem Pan Porto Alegre e também no Linhas de Chegada pelo Spotify. Vamos em frente, até a próxima.